Fala galerinha, fala pessoas! E aí meus feirinhos do sétimo ano, tudo bom? Sétimo ano do Colégio Madre de Deus, a gente tem uma provinha amanhã, né? Tô postando aqui. Pra quem não é do Madre de Deus, eu vou colocar depois aqui na descrição do vídeo a fichinha das questões, para que se você quiser testar também, aqui vai a correção para vocês, tá bom? De antemão, Luizinho deseja a vocês uma boa prova, lê tudo certinho com vocês, faz ela com calma, tá bom? Vamos para ela. Vocês receberam a ficha, né? Com a ficha de revisão e a ficha com 10 questões, a gente vai fazer a resolução delas agora. A primeira questão, eu vou ficar de vez em quando olhando para baixo aqui para poder ver qual é a questão, que eu tô com a fichinha de vocês também aqui na mão, tá bom? A primeira questão é uma questão que tem um gráfico, certo? E o gráfico ele mostra a taxa de fecundidade total no Brasil, que vai da taxa de 40 até 2010. E percebe que essa taxa de fecundidade, ela está em queda. Lembrando que taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Se a taxa de fecundidade ela está em queda, obviamente que ela vai demonstrar a redução do crescimento vegetativo, do crescimento demográfico, ou seja, a letra A da questão, porque ele vai representar a diminuição desse crescimento, que vai decorrer principalmente da redução do crescimento vegetativo. Tá? Então, o crescimento vegetativo cai, o crescimento demográfico também cai. Lembrando, a população brasileira ainda cresce, mas cresce num ritmo mais lento. Tá bom? Então, a primeira questão, letra A. E aí você tem diminuição da proporção de jovens, aumento da proporção de adultos, tudo isso que a gente vai falar nas questões que vem mais adiante. Tá bom? A segunda questão também tem um gráfico, e aí tem uma frase que a gente fala sempre em geografia, e eu falo com vocês demais. Se aparece gráfico, se aparece imagem, a resposta da questão está nele. Olha o gráfico. Analise as pirâmides etárias do Brasil de 2011 a 2018. E aí você tem essas análises aí, tá? E você tem, ó, as mudanças representadas entre as pirâmides etárias de 2012 e 2018 demonstram a redução de quê? Percebe, 2018 é a barrinha e 2012 são os pontinhos. E aí tem de homens e de mulheres, certo? O que é que você percebe aí? Olha para a base da pirâmide. Olha para a base da pirâmide. Percebe como as barrinhas, tanto a mais escura como a mais clara, elas estão bem menores do que os pontinhos. Ou seja, se elas estão bem menores, significa que reduziu o quê? Taxa de natalidade, letra D de dado. Primeira, letra A, certo? De arrebentei na prova. E segunda, letra D de dado ou dedivo, como preferir. Mas, Luizinho, por que na letra A e B? Porque a pirâmide, ela indica uma composição da população por idade e não de migração ou de grana, saldo migratório, rendimento médio, não. E por que não é a letra C? Porque a expectativa de vida, ela não é espelhada no topo da pirâmide, onde se encontram os idosos. Percebe que ela está bem parecida, tanto o pontinho quanto a barrinha. Já embaixo, não. Embaixo você consegue perceber que a barrinha diminuiu, indicando então uma queda da taxa de natalidade. Letra D de Divo é a resposta da segunda questão. Tá bom? Vamos para a terceira questão, galerinha. Terceira questão tem um texto sobre envelhecimento da população. Tá? Aí tem um texto, você vai ler a sua questão. E o comando da questão fala assim: de acordo com as projeções apontadas no texto, a longevidade do brasileiro vem aumentando. Longevidade é a expectativa de vida. E apresentando uma nova estrutura etária com a passagem de. Aí a resposta correta da terceira questão é a letra E. Períodos de alta mortalidade e alta fecundidade para período de baixa mortalidade e gradual baixa fecundidade, ou seja, a taxa de fecundidade, como nós vimos na questão 1, ela está diminuindo, tá? Se ela está diminuindo, a letra E se faz como verdadeira. Não é a letra A, porque na década de 80 e 90 o crescimento não era elevado. Não é a letra B, porque esses índices de natalidade, eles eram elevados, certo? Não é a letra C, porque ocorreu a transição para elevadas taxas de longevidade, e não é a letra D, porque os períodos anteriores foram marcados pela alta mortalidade e fecundidade e não baixa, como ele fala no texto. Então, letra E, a resposta da terceira questão. A quarta questão, de novo tem um gráfico. Tá? E percebe que esse gráfico, ele vai mostrar aqui, ó, proporção acumulada até a idade indicada no Brasil de 2000 a 2050. O que é que eu posso perceber aí? Tá? Aí ele vai dizer assim, ó, redução da razão da dependência, ampliação da taxa média de fecundidade, aumento de crescimento vegetativo e na letra D, incremento da expectativa de vida dos brasileiros. Você respondeu isso na terceira questão, né?
No gráfico você observa a elevação da expectativa de vida da população, uma vez que entre 2000 e 2050, até 2050 vai lembrar que é uma estimativa, verifica-se o aumento do percentual da população de terceira idade, até 70 anos. Vê se não é isso que você consegue perceber no gráfico. Até 70 anos a população não está aumentando, tá? Ao mesmo tempo, você verifica-se uma elevação no número de adultos e uma queda no número de jovens até 15 anos. Em decorrência de quê? Olha a segunda questão, da diminuição da taxa de natalidade, da baixa taxa de fecundidade e do crescimento vegetativo. Esses três índices demográficos estão em queda no Brasil. Fecundidade, natalidade e crescimento vegetativo, que é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Esses três indicadores estão em queda no Brasil. Tá bom? Vamos para a quinta questão. Então até agora a gente já viu A, D, E, D. Não foi isso? 2 Ds, né? Porque ficarei calado, deixarei a interpretação de vocês. Vamos para a quinta questão. As transformações que afetam a sociedade atual repercutem diretamente na estrutura etária, sexual e no mercado de trabalho dos países. Sobre esse assunto, é correto afirmar que... E aí, vê só. A quinta questão, letra D de novo, com a queda nas taxas de natalidade e de mortalidade, acompanhado do aumento da expectativa de vida da população brasileira, a pirâmide apresenta um estreitamento da base, ou seja, ali embaixo onde a galera nasce, apresenta estreitamento, e um alargamento do topo, um leve alargamento do topo, tá bom? Então letra D novamente, D de divo, tá bom? Sexta questão, tem 4 pirâmides etárias para você comparar, e a resposta da sexta questão, ele vai dizer assim, ó, sobre a estrutura etária da população brasileira apresentada na figura abaixo, é correto afirmar, aí de novo, ele vai afirmar o quê? Fatores como o aumento do número de casais sem filhos e a intensa participação da mulher no mercado de trabalho e o acesso aos métodos contraceptivos influenciaram diretamente no estreitamento da base da pirâmide etária. Letra B de bola é a resposta da sexta questão. Tá bom? É só analisar a pirâmide, fazer com calminha que a gente chega lá. Sétima questão, deixa eu virar a folhinha aqui para vocês novamente. Prontinho. De novo tem pirâmide etária. De novo tem gráfico. Suponha que você trabalha para o governo e precisa ajudar a decidir sobre a distribuição das verbas de saúde e educação. Para isso você vai analisar as pirâmides de 91 e 2010. O que é que você vai perceber aí? A assistência aos idosos e a previdência social. Considerando as tendências apontadas pelas pirâmides, as verbas devem priorizar o quê? A assistência aos idosos. Você percebe que o número de idosos está crescendo, né? E aí você tem que assistir essa parte dessa população. Serviço de saúde para crianças e jovens, não é que você não vai esquecer, mas você não precisa investir com tanta força, já que os idosos estão no topo da pirâmide, tá? Então, letra E é a resposta da sétima questão. Na oitava, tem um poeminha, tá bom? E aí, ele vai falar, lá onde eu nasci não se sabe da sorte, mas muito da morte, não se sabe se mais cedo, mas logo se aprende que a vida é uma só. Se o homem é de pó, não se pode ter medo. Assim aprendi com muita clareza, só tive a certeza que a vida era dura. Não tive saída de opção, viver é ação, tu é tudo aventura. Qual movimento é retratado nessa música? Obviamente o movimento conhecido como letra D, transumância, porque ele vai fazer uma migração sazonal, temporária, motivada por fatores climáticos. Vê, ele retrata a realidade do sertanejo, né? No decorrer do ano, exemplo da diferença entre verão e inverno, na maioria das vezes praticado por etnia. No Oriente Médio é muito comum isso, tá? O movimento não é exatamente a transumância, porque não é realizado todos os anos. A transumância é realizada todos os anos. Esse não é, mas aqui, das respostas corretas aqui, transumância. Nona questão, tem outro gráfico, e aí tem um gráfico da população brasileira e um fragmento da música. A sinal alternativo caracteriza as migrações, e aí obviamente você vai ver a parte urbana. A resposta é a letra D, migração de retorno, a galera está voltando para casa, e migração pendular, 7 horas da manhã, sai de casa Zé Marmita, pendurado na porta do trem, Zé Marmita vai e vem. Migração que vai e volta, pendular. Para finalizar, a questão 10, a sinal alternativa que não é causa do êxodo rural, não é causa do êxodo rural, fertilidade do solo, porque se o solo fosse fértil a população ficava lá, e a oferta de emprego no campo pelo mesmo motivo. Tá bom? Espero que você tenha arrebentado na sua ficha de revisão e mais ainda, espero que você arrebente na prova. Tchau, tchau, galerinha. Beijos.